Boa noite, meus irmãos. É um prazer estar com vocês agora virtualmente, que a gente esteve sábado juntos aí na Igreja Central de Curitiba, e agora através desse canal aqui, mas que possamos atingir a muitas pessoas no Brasil e quem sabe no exterior também, por que não? É verdade, professor Rodrigo. A gente pode estar falando aqui com gente espalhada pelo mundo todo, porque às vezes alguns acontecem de assistir ao vivo, mas depois fica gravado e isso vai sendo retransmitido e encaminhado. Legal. Inclusive, a gente está dizendo boa noite, mas se você estiver assistindo de dia, né? Bom dia para você, boa tarde. E a gente sempre se surpreende, viu? Às vezes eu estou fazendo a live e começa a aparecer assim, ó, boa noite, eu vendo do México, estou vendo dos Estados Unidos, estou vendo da Bolívia, da Bélgica, até do outro lado do Atlântico. Então, quer dizer, Pronto. Não nos surpreendamos. Ô, mesmo professor Rodrigo, já me senti com vontade agora. Amigão, de onde é que você está assistindo a gente? Escreve aí, por favor, escreve para nós. De onde é que você está assistindo essa live? Vamos ver de onde é que esse povo está vindo, assistindo, e quem é que está mais longe, se o horário está batendo, se é só gente do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sul do Brasil, ou se da América do Sul, do mundo inteiro, vamos descobrir agora. Professor Rodrigo, uma pergunta para a gente começar. A gente vai esquentando a máquina e vai recebendo perguntas dos nossos amigos também. A Bíblia fala sobre a volta de Jesus, ela é bem clara. A Bíblia também fala sobre algumas coisas que aconteceriam antes da volta de Jesus. Que coisas seriam essas? A gente está vendo algumas dessas coisas nos nossos dias? Com certeza, mas absoluta. A Bíblia fala de vários sinais, e daqui a pouquinho é importante a gente entender a natureza desses sinais, se eles são de fato sinais apenas cronológicos ou qualitativos, em que sentido eles mostram ou não a brevidade da volta de Jesus. Eu poderia dar alguns exemplos aqui, fala-se da guerra, dos terremotos, dos falsos profetas, dos falsos cristos que haveriam de vir, e eu digo até que ponto esses sinais seriam cronológicos ou qualitativos, porque alguém pode perguntar, mas desde que o mundo é mundo, existem guerras, existem situações de fome, de calamidade, de terremoto. Em que sentido esses sinais apontam para a brevidade da volta de Cristo, uma vez que eles estão ocorrendo na história do mundo desde que Adão e Eva comeram aquele fruto proibido até os dias de hoje? Então, uma coisa a gente pode discutir aqui. Mas apenas para ficar dentro do teor da primeira pergunta, sim, a Bíblia fala de situações que iriam acontecer ao mundo antes da volta de Jesus. E aqueles que estiverem atentos a essas situações e preparados espiritualmente, ele não será surpreendido pela volta de Jesus. Mesmo que aqueles sinceros filhos de Deus nunca saberão o dia e a hora da volta de Jesus, exceto quando ele já estiver vindo um pouquinho antes, que será anunciado, previamente a isso ninguém saberá. A despeito disso, no ponto de vista espiritual, eles não serão surpreendidos, porque a vinda do Filho do Homem, de acordo com a própria Bíblia, ela é um dia como um ladrão que vem de noite para os que não estão preparados, aqueles que não observam os sinais dos tempos. Então quer dizer que se eu estiver atento ao que a Bíblia diz que aconteceria antes da volta de Jesus, eu não serei surpreendido nesse processo, mas eu posso estar atento às coisas que estão acontecendo, e isso me indica a proximidade da volta de Jesus. Exatamente. E indica numa situação até o seguinte, pastor Charles, eu até vou colocar isso já para fazer um link com aquela provocação que eu coloquei na minha resposta aqui, até que ponto os sinais são cronológicos, se desde que o mundo é mundo, esses sinais estão aí que eu mencionei, né? Desde que Adão comeu o fruto, pouco tempo depois já teve guerra lá dos dois irmãos Caim e Abel, depois você já tem guerra lá na época de Abraão, 5 reis contra outros, você tem as guerras que o povo de Deus enfrentou, guerra da Assíria contra Jerusalém, você tinha terremotos no mundo, há várias descrições de terremoto, você tinha fome, o caso lá de Elias com a viúva de Sarepta, ou seja, em que sentido esses sinais são qualitativos, ou melhor, que nos dão indício do quão perto está a volta de Jesus. É interessante que quando a Bíblia fala da brevidade da volta de Cristo, ele não atrela necessariamente a volta de Jesus a essas situações do mundo secular. A volta de Cristo está iminente desde a época que João escreveu o Apocalipse. Eis que cedo venho, né? Em breve o Senhor voltará. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá. João termina falando, amém, então ora vem, Senhor Jesus, que volte logo. A ideia é o seguinte, eu tenho aqui na minha mão a minha Bíblia, e vou usar para ilustrar com vocês. Imagine que a minha mão aqui debaixo da minha Bíblia fosse uma rocha, tá certo? Uma rocha pontuda, como vocês podem ver.
e a minha Bíblia fosse outra rocha em cima dessa rocha menor. Qualquer geólogo diria para você, essa rocha está prestes a cair. É uma questão de tempo. Quando um geólogo diz que essa rocha está prestes a cair, ela pode cair amanhã ou pode ficar 400 anos aqui, 500 anos sem cair. Ela está prestes a cair, a qualquer momento ela pode cair. Ou pode ser que ela demore 500 anos para cair. A volta de Jesus é algo que está na iminência de acontecer. E o cristão tem que estar sempre preparado para isso. Lutero não deveria estar menos preparado para a volta de Jesus, porque viveu 500 anos antes de nós. E os sinais, Rodrigo, qual o papel deles nisso? Os sinais nos dão uma ideia de que nós estamos no trajeto que aproxima-se cada vez mais da volta de Jesus. Ou seja, cada dia mais que eu vivo, cada experiência a mais da igreja, estamos mais próximos da volta de Jesus do que os que viveram antes de nós. Ou seja, hoje eu, Rodrigo, e vocês estamos mais próximos da volta de Jesus do que eu estava sábado, quando eu falei na Igreja Central. E os sinais podem funcionar nesse sentido como uma espécie de placas de trânsito durante uma viagem de São Paulo para Curitiba. Os sinais vão mostrando, se você não tem o Waze, mas se você tem uma estrada bem sinalizada, você sabe que está no rumo certo. Como é que eu sei que eu estou indo de maneira correta para Curitiba? Bom, os sinais apontam Curitiba a 200 quilômetros, Curitiba a 150 quilômetros. Se eu conheço o estado do Paraná, eu começo a ver cidades paranaenses que eu sei pelo mapa, que estão antes de Curitiba, que vão passando. Eu não sei aqui o nome das cidades, mas cidade A, cidade B. Então, eu sei que eu estou no rumo certo, que eu já passei da cidade A, cidade B e cidade C. E o pastor Eliezer falou comigo que eu passaria por essas cidades antes de chegar em Curitiba. Então, os sinais me indicam que eu estou indo ao rumo correto, e cada quilômetro que eu passo, Curitiba está mais próxima. Agora, com uma advertência. Se eu perder o foco do objetivo da minha viagem, que é Curitiba, e ficar por demais preso aos sinais de trânsito ao longo da estrada, eu não chegaria a Curitiba. Se ao invés de ir para Curitiba, sinal após sinal, eu parar numa placa e começar a tirar foto ali, selfie, fazer live dali, eu não vou chegar a Curitiba, tá certo? Ou pegar aquela placa, achar bonitinha, colocar no carro e querer levar comigo de volta para São Paulo. Eu não vou chegar a Curitiba. Os sinais têm um papel muito importante. Eles indicam que você está na estrada certa e que o destino final está se aproximando. Mas os sinais não podem ser um fim em si mesmos. Esta é a diferença da observação atenta aos sinais proféticos da história para a observação factoide, teoria da conspiração, sensacionalista, que infelizmente alguns irmãos acabam caindo. Eles não apontam tanto a volta de Jesus, mas os sinais. Aí vão aquela especulação, todo Papa é o Papa que vai ser o decreto, todo novo presidente americano é o que vai assinar o decreto, sabe? Então, isso acaba gerando mais ceticismo do que contribuindo para alicerçar a fé profética dos irmãos. Então, professor Rodrigo, seria certo a gente dizer que os sinais, eles têm mais a ver com o caminho que nós percorremos, que a história percorre em direção à volta de Jesus, do que necessariamente com o prazo, o tempo, em dias ou anos? Com certeza. O Tiago White, marido de Ellen White, ele escreveu um artigo na Review Herald. Eu tenho uma fonte ali, foi em 1800 e alguma coisa, onde ele falou: pestes, terremotos não podem ser um sinal claro do fim, porque essas coisas sempre estiveram a acontecer. Quando a gente olha na Bíblia, em Mateus capítulo 24, os irmãos notam que é interessante a ênfase que Mateus dá. Mateus coloca assim, olha, Mateus, vocês sabem, em Mateus 24 eu digo, é um pequeno apocalipse do Novo Testamento. E Mateus diz assim, olha, os discípulos perguntaram, Mateus capítulo 24, verso 3, né? Quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Aí Jesus responde no verso 4, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, essas coisas são o princípio das dores. Então, Jesus deixou bem claro que esses elementos fazem parte da cadeia profética da volta dele.
Mas o que vai realmente demonstrar que a volta dele aconteceu não são as guerras, não são os terremotos. É o verso 14. Então será pregado esse evangelho do reino em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Perceba que aqui ele não diz, então será pregado o evangelho do reino a todo mundo em todas as nações, então será o princípio das dores. Não é isso que ele falou. Ele também não disse, então será pregado o evangelho do reino a todo mundo em testemunho em todas as nações, mas ainda não é o fim. Não, aqui ele é taxativo. É o fim. Então aqueles que observam com sabedoria esses sinais, mas não ficam presos a eles, porque o foco deles é chegar a Curitiba, é o reino, eles veem os sinais, sabem que estamos no rumo certo, mas como o foco é o reino, esses vão realmente ter um reavivamento que o evangelho vai ser pregado e o fim haverá de chegar. Aqueles que não se preocupam com o reino, se preocupam demais com sinais que deveriam ser um indicativo e não o destino final. É por isso que existe hoje aí tanta... desculpa, só terminando aqui, pastor Charles. Existe hoje tanta hermenêutica de revista. As pessoas ficam lendo Apocalipse com uma mão e a Folha de São Paulo com o outro, buscando sempre correlacionar uma coisa com a outra ali, né? E eu não acho que é por aí que nós vamos. Muito interessante. Assim, o senhor falando me fez pensar na luneta, né? A gente tem que olhar através da luneta e não para a luneta. Talvez os sinais nos ajudem a olhar através deles e ver o objetivo final, que é Jesus, a sua volta, e não olhar para a luneta, mas olhar através dela, né? Não olhar para os sinais, mas olhar através deles. Falando em evangelho para todas as nações, a gente pediu para o pessoal escrever onde é que estava assistindo a live. Gente do céu, olha, eu recebi tanto nome aqui. Gente de Roraima, deixa eu tentar aqui, olha, de Reinaldo Novaes, de Rondônia, Tereza Poço Moser, do Distrito Federal, Irineide Pereira, do Pará, Eunice Medeiros, do Mato Grosso do Sul, Berenice Gomes, de Floripa, Ludinalva Cristina, de Roraima, gente de todo o Brasil, daqui a pouco vai chegar gente do mundo todo aí. Eu queria aproveitar e mandar um abraço aqui para Eunice Medeiros, sou minha ovelha, lá no distrito de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. Fazia parte, na época, Bataguaçu fazia parte de Nova Andradina, então um saludo para todos aí. Você viu, professor Rodrigo, a gente falou no início que o pessoal não queria ver a gente, só queria ver o senhor, mas agora eu descobri que também estão querendo ver o pastor Ramos. Por enquanto, ninguém ainda... Só coincidência. Daqui a pouco vai alguém escrever aí para me ver também, mas eu estou vendo que eu sou o dispensável aqui da nossa live. E aí você vê a importância de estudar a Bíblia e não apenas ficar lendo a pontapé, né? Porque se eu for ler a Bíblia a pontapé, eu já não vou ter esperança para o pastor Eliezer, porque a Bíblia fala que naquele dia não haverá nem raiz nem ramos. Não, peraí. Na verdade, ele tem uma interpretação. O texto está no singular. O texto está no singular. Fala nem raiz nem ramo. Lá no Evangelho de João, capítulo 15, Jesus disse: eu sou a videira e vós os ramos. Aí, esse então é o meu texto. Saiu bem, viu? Saiu bem. Olha, essas interpretações proféticas. E falando em interpretação profética, se você tiver mais perguntas, faz para nós. Você escreveu aí para nós onde é que você tá vindo, beleza? Gostei. Agora escreve para a gente. Pergunta. A gente tem que deixar o professor Rodrigo aí responder perguntas difíceis para a gente. Eu vou fazer uma agora, que eu acho que é bem difícil, professor Rodrigo. Nem estava no nosso script de pergunta, tá? Vamos lá. O senhor falou de 2 tipos de sinais, e eu fiquei bem curioso para o senhor explicar um pouquinho melhor, mas antes disso, antes de eu falar dos 2 tipos de sinais, o senhor está falando de sinais, porque a gente perguntou, mas eu sei que algumas profecias na Bíblia, elas tinham tempo para se cumprir. Uhum. Elas falavam de tempo em que os eventos aconteceriam, algumas têm tempo nelas e outros, como a estátua, né? Nabucodonosor fala de vários elementos que precisariam se cumprir. As profecias de tempo e de coisas que precisariam assim acontecer ao decorrer do tempo, como é que a gente está nessa situação das profecias? Tem profecias de tempo para se cumprirem ainda? A gente está longe na história dessas profecias, tem muita coisa pela frente. Como é que a gente está mais ou menos nessa situação? É interessante que o Apocalipse de João mostra um cenário onde a gente tem profecias de tempo. Fala de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, é a época que ia durar a oposição da besta, da Babilônia mística,
perseguindo o povo de Deus, fala das trombetas, mas quando chega em Apocalipse capítulo 10, que eu não vou ter tempo para expressar aqui, mas eu acredito que isso aqui justamente se cumpre de uma maneira muito interessante no século XIX, o anjo coloca a mão para cima e diz assim, olha, Apocalipse capítulo 10, versículos 5 em diante, para dar sentido. Então o anjo que vi, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e o que neles há, dizendo, já não haverá mais demora. Essa minha tradução aqui não está boa, eu até posso pegar ali, só um segundinho aqui, que eu não sabia que essa pergunta vinha. Deixa eu pegar aqui o original grego. Quer que eu veja outra versão aqui, professor? Se você quiser, eu vou pegar aqui também no original grego, Apocalipse capítulo 10, versículo 6, que eu falei, né? O meu eu não sei ler original grego, eu vou ler só em português aqui, pode ser? Opa, pode ir, vamos lá. Tá bom, veja se essa aqui é melhor. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora. O senhor quer uma versão que diga já não haverá mais tempo? Não, mas eu já achei que no grego, eu vou ler no grego como está para vocês. Tá. No grego está assim, Desculpa olha, literalmente. aí, pastor Charles, ele vai ler do grego. Né? Eu não trouxe a minha versão do grego, senão eu poderia ajudá-lo. Mas eu te empresto aqui qualquer coisa, viu? Não empreste, assim, não empreste. Diz que ele falou assim, cai tentalassá, cai entoaltô, então ele colocou o pé no mar, né? E disse, roti cronos, uketi estai, porque tempo cronos já não haverá. Por isso que a Bíblia, irmãos, não é que só teólogo que pode interpretar a Bíblia, não é por isso. Mas Bíblia não é livro para ser meramente lido, você tem que estudar. Ah, mas eu não sei grego, Rodrigo, eu não sei grego, o que é que eu faço? A igreja disponibiliza para você que não sabe grego ou hebraico muita coisa. Quer um exemplo? Lição da escola sabatina. As lições são 4 trimestres que tem de lição. Eu não sei, se vocês me lembrarem, me ajudem de cor, mas parece que um trimestre é sobre temas gerais, o outro é mais temas assim de teologia aplicada, e tem um dos trimestres que é sempre um tema bíblico. Pega um livro da Bíblia e estuda aquele livro. Já teve lição sobre Isaías, já teve lição sobre Jonas, já teve lição sobre Mateus. Pega essa lição e guarda. Essas lições são um bom comentário bíblico que você pode formar, tá bom? Você guarda aquela lição, não joga fora, não. Você tem também a série Logos, que é muito boa. E na internet, para aqueles que falam inglês, se você colocar o versículo da Bíblia Commentary, vão ser muitos comentários bons. Então você tem a série Logos, você tem as lições da Escola Sabatina, e também tem a Casa Publicadora Brasileira, tem alguns sites bons. Revista Adventista traz, às vezes, um comentário de uma passagem de difícil interpretação. Tem aquele site, o Bible Hub também é bom, né? Ele tem, o Bible Hub é desse, do comentário. Bible Hub é muito bom, né? Eles falam inglês, ele tem um comentário de Matthew Henry ali, Elite, aquele do Cambridge, isso para os que falam inglês. Para quem não consegue inglês, você tem como eu falei, a série Logos aí, são 7 volumes da Bíblia, mais 3 de teologia. Você tem as lições da Escola Sabatina. Eu não sei se as lições estão disponibilizadas pela CPB na internet, eu digo lições antigas. Mas se tiver, você pode até colecionar ali, né? No SEVME, acho que tem alguma coisa. E esse material, pessoal, muitos deles estão de graça na internet, não precisa de muita coisa, sabe? Então, a internet não é só para ficar no Facebook, ou no FaceTime, no Facebook, ou no Instagram, mandando coisa. A internet você pode usar como uma biblioteca. Isso tudo que eu tenho aqui em casa de livros, você pode montar isso, bem diferente da época que eu estudei teologia, hoje com o computador você encontra. Então, já dei algumas dicas aqui. Aí, eu queria só grego, colocar um ponto aí, professor Rodrigo, desculpa interromper, né, de que isso é muito importante a pessoa estudar por si mesma, né? No âmago da mensagem bíblica está que cada um vai responder diante de Deus pela sua fé, pela sua crença, né? E se a gente simplesmente repete a crença do outro, escuta alguém falando e sai como um papagaio repetindo, sem conferir aquilo que foi ensinado, depois a gente vai responder diante de Deus. Então é interessante a gente fazer o estudo por nós mesmos. Desculpe interromper. Desculpe não, por favor, gente. Essas intervenções de vocês são muito boas para não ficar um monólogo aqui. Os não haverá mais tempo. Ilustrar, né? Os bereanos estão aí para ilustrar o que você falou.
Eles Sim. eram mais sábios que os de Tessalônica, porque eles observavam. Agora, eu só coloco uma notinha de rodapé, pastor Eliezer, nesse comentário. Eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou, e até deu o exemplo dos bereanos. Mas existe uma coisa importante também, que no meu estudo individual eu não posso desconsiderar. Deus revela mensagens, não apenas para o indivíduo, mas para o indivíduo que faz parte de uma comunidade. Então, por exemplo, um dos mais antigos credos cristãos que existe, que é datado do 2º século, está pertinho da fonte apostólica, e que hoje quem conhece mais esse credo são os católicos, porque a Igreja Católica reza esse credo. Mas esse credo existia muito antes de Constantino, muito antes da Igreja cristã se tornar católica apostólica romana. Estou falando do 2º século. O credo apostólico, ele dizia: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, etc, etc. Quando fala da igreja, que eles traduzem por católica, é a igreja universal, não é? E tem uma parte que fala assim: creio em Deus Pai. Aí tá ex. Ex não é ex de ex-namorado, não. Eis é a preposição grega, de movimento para dentro. Eu creio em Deus Pai. O que está falando? Deus Pai é o objeto da minha crença. Creio, eis, Deus Pai. Creio em Jesus Cristo. Eis, Jesus Cristo, objeto da minha crença. Creio no Espírito Santo. Eis, pneuma hagion. Creio na igreja. Aí quando fala na igreja, não é eis, é em no sentido de dentro. Então, quando você olha o grego desse credo, diz assim: eu creio em Deus, ou seja, eu creio para Deus. Deus é o objeto da minha crença, aquele no qual deposito a minha crença. Cristo é o objeto no qual deposito a minha crença. O Espírito Santo é o objeto no qual... objeto não no sentido de objeto físico, objeto no sentido gramatical. É o objeto ao qual eu coloco a minha crença. E a igreja é o local onde eu exerço a minha crença. Ou seja, o cristão não pode crer sozinho. Isso pensavam os cristãos primitivos. Ele não crê sozinho. Então, mesmo que embora eu tenha... ele estude individualmente, há uma compreensão coletiva. Coletiva. Eu não posso agora... Esse é o problema dos dissidentes. O camarada vai lá, ele descobre um 5º evangelho, um 12º mandamento, é uma teoria que é só ele, aí ele pega, se cerca geralmente dos simpatizantes, começa com os parentes, é a esposa que está ali, aí depois ele pega mais uma meia dúzia de pessoas que estão também revoltadas com a igreja, aí faz um movimento na casa dele e ele acha que é o reavivamento. Não é. Então, uma característica que eu estou pregando algo realmente que procede é eu partilhar com o meu pastor, o ancião da minha igreja, na minha classe da escola sabatina, e até é bom quando eu tiver uma descoberta. Gente, nós que somos teólogos fazemos isso, ou deveríamos fazer pelo menos. Eu descobri uma coisa aqui que é bem diferente. Pastor, só deixa eu aproveitar a deixa que o senhor falou de partilhar, de quando descobre uma coisa boa, de partilhar. Amigo, você está assistindo aí, compartilha essa live, por favor. Chama o teu amigo, porque se você descobre uma coisa nova, como um bom teólogo que nós estamos nos tornando com essa aula do professor Rodrigo, a gente tem que partilhar. Professor Rodrigo, desculpa interromper o senhor, mas muita coisa é boa, a gente tem que partilhar mesmo. Tem que partilhar. E assim, os seus comentários estão bons, só quero avisar o seguinte: eu já tenho umas 7 perguntas aqui que vieram dos amigos, então o senhor vai ter que ser rápido para responder. Essa foi uma senhora nota de rodapé, muito obrigado. Então, voltando a essa questão, vamos partilhar com a igreja e ter a humildade. Se a igreja não compra a ideia, das duas uma, ou eu estou equivocado, eu vou voltar atrás, ou então eu guardo aquilo ali e pronto, vocês estão entendendo? Bom, mas voltando à questão aqui da pergunta. Não haverá mais tempo, né? No Apocalipse, no grego está assim: não haverá mais cronos, não haverá mais tempo e não haverá mais demora. Às vezes o tradutor quer dar uma tradução mais livre do texto, mas não é a mesma coisa, não haverá mais demora, não haverá mais tempo. Cronos é justamente aquele tempo linear, é a expressão que é usada na tradução grega de Daniel e também em outras partes do Apocalipse para falar de profecias de tempo. De 2.030 manhãs, 1.260 dias, 1.290 dias, ou seja, a partir disso aqui não haverá mais cronos, profecia de tempo. Então, por isso eu entendo que a partir do século XIX para adiante, não temos mais nenhuma profecia de tempo envolvendo o povo de Deus. E nesse ponto eu acho que eu estou em boa companhia, que a Ellen White fala algo parecido com isso, né? Exato, e olha só, isso mostra a seriedade, a solenidade do tempo que a gente está vivendo, né? Se não há mais profecia de tempo, sinal que a gente está no fim.
Posso apresentar algumas perguntas dos nossos amigos? Por favor, deve. Olha, tá difícil até de selecionar aqui, tão boas que são. É mais difícil aí para a gente tirar as nossas dúvidas também. Vamos lá. A mais difícil tá complicado aqui. Eu vou citar uma média então, tá? Para a gente começar. Por favor. Beleza. Os sinais, o senhor falou de alguns sinais de Mateus 24, não mencionou esse aqui, acho que não, mas é bom para lembrar. Os sinais como o escurecimento do sol, queda das estrelas, etc., já aconteceram, vão se repetir novamente? Olha, esse é um assunto que divide os teólogos adventistas. Alguns pensam que eles vão se repetir na volta de Jesus, outros acham que não, que eles são únicos. Eu acredito que esses apontados por Mateus 24:14 aqui são únicos. 24:14, não, perdão, 24, acho que é verso 39, se eu não me engano. Esses aqui são únicos, porque fala daqueles sinais que aconteceriam, em primeiro lugar, logo após a tribulação daqueles dias, ou seja, depois da perseguição que terminou na Idade Média. Então é muito específico. São sinais que vêm numa ordem muito, muito própria ali, né? Primeiro o Sol, a Lua, as estrelas. Apocalipse acrescenta ainda um quarto, que é um grande terremoto, que só pode ser o terremoto de Lisboa, de 1755. Então, essa concatenação aqui, para mim, eu não acredito que ela tem vários cumprimentos na história. Foi ali, ponto. Além disso, quando a gente vai para o livro de Joel, que fala da vinda da volta de Cristo, que ali é descrita como o dia do Senhor, o livro de Joel deixa bastante claro que o dia do Senhor não acontecerá sem que primeiro escureça o sol, porque ele fala, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, antes que venha o terrível dia do Senhor. Então, isso aqui tem que ser antes. Agora, isto posto, eu repito, como sinais de trânsito ali, para fazer aquela comparação da estrada, esses sinais aqui, para mim, eles são aqueles de 1780, 1833, 1755. O terremoto não é mencionado aqui, mas sim no Apocalipse. Uhum. Porém, quando Jesus volta, a volta dele mesmo vai trazer uma certa convulsão astronômica, eu diria. Porque o céu vai enrolar-se como um pergaminho que se enrola. Eu não sei, em termos atmosféricos, como isso será, mas parece, eu não sou astrônomo, que alguma coisa envolvendo a própria atmosfera da Terra. De repente vai ter uma revolução nos astros que nós vamos conseguir, com vista desarmada, contemplar um céu que talvez está anos-luz diante de nós, que hoje nós não conseguimos contemplar. Algo diferente do que a gente acontece. Exatamente. A volta de Jesus, em termos cronológicos, ela não vai poder ser o mesmo dia no mundo inteiro, porque se Jesus voltar agora, no Japão já é amanhã, no outro horário. Né? Em Israel já é daqui a 5 horas, então vai ser noite num dia, dia no outro lugar, noite num lugar, dia no outro. Mas, de alguma maneira, os países vão ter uma convulsão tal, não sei se a Pangeia vai voltar a unir, não sei, que todos na Terra vão conseguir ver a volta de Jesus, um ponto único no céu, numa Terra esférica. Alguns assuntos são inexplicáveis ainda, né? Exatamente, então haverá, sim, alguma coisa terrível naquele dia. Porém, quando a Bíblia fala, nos momentos que ela fala, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, ou lá na sexto selo também, né? Eu acredito que são aqueles eventos ocorridos no século XVIII e XIX. Ok. Próxima pergunta. O senhor falou que Mateus 24:14 apresenta o grande sinal da volta de Jesus, porque aí não fala, ainda é o princípio das dores, ainda não é o fim. Não fala isso. Fala que quando o evangelho for pregado, então virá o fim. A pergunta é assim, que evangelho é esse? É qualquer evangelho que se prega por aí ou é uma mensagem específica? Olha, boa essa pergunta, porque há dois extremos aqui, pastor Charles, que eu quero evitá-los. Um extremo é o extremo do relativismo missionário. Achar que qualquer coisinha tá bem, tá valendo. Qualquer coisa tá valendo. Qualquer discursozinho de Jesus tá valendo. Né? Falou de Jesus, tá bom. De repente nem precisa falar de Jesus. Buda também pode levar à salvação, Confúcio também. Vamos parar com esse exclusivismo exagerado. Este é o evangelho líquido, o evangelho da pós-modernidade, que eu acho muito perigoso, da relativização da verdade. Isso é terrível. No outro espectro, num outro extremo igualmente perigoso,
está o risco da arrogância espiritual, da arrogância teológica, similar àquelas dos judeus que achavam que somente eles seriam a última garrafa d'água gelada do deserto, para não fazer propaganda daquele refrigerante nocivo. E Deus mostrou que, embora Israel fosse o povo da aliança, o povo de Abraão, o povo do livro Am HaSefer, Deus ainda usava pessoas fora daquele povo de Israel. Você tem aí Ruth, você tem Raabe, você tem alguns da Babilônia ali no livro de Daniel. Daniel é o livro que mostra maior identidade. Se eu podia fazer dessa live, pegar um livro de modelo, já que o tema é identidade nos eventos finais, eu pegaria a vida de Daniel. Daniel manteve a identidade dele em todos os sentidos. Eu mencionei rapidamente na Igreja Central, Daniel não estava em apostasia, ele não estava distante de Deus, mas ele ficou tão fiel a Deus que ele aceitou partilhar do castigo que Deus deu ao povo por uma apostasia que ele não estava participando, porque ele foi como cativeiro para a Babilônia. Então você vê, Daniel, e lá na Babilônia, ele não aceitou comer da carne sacrificada a ídolos que o rei oferecia, ele pôs em seu coração não se contaminar, orou com as janelas abertas, mesmo com o decreto do rei lá, que haveria de matá-lo. Mas, a despeito disso, o livro de Daniel é ao mesmo tempo o livro mais universal. Ele não fala o Deus de Israel, o Deus dos céus. O Deus dos céus, Nabucodonosor, revelou isso. O reino lá é universal, ele bate no pé da estátua e cobre o mundo. Então, para não cair nem no extremo do relativismo religioso, que é perigoso, nem da soberba teológica, achando que a vida sempre é nós e eles, uma dicotomia muito perigosa, eu prefiro achar o ponto de equilíbrio aqui, pegando mais uma vez a ideia de Daniel. Deus tem uma mensagem, tá certo? Deus não tem mensagens no plural, não há verdades, há uma verdade a ser restaurada. Mas Deus sabe que ele tem pessoas sinceras naquilo que nós chamamos de igreja invisível, que Ellen White teve até a audácia, muito corajosa da parte dela, de dizer que a maior parte do povo de Deus está fora da igreja adventista. Estão espalhados em todos os ramos do mundo. Então, chama minha atenção, Ramos, é comigo. Mateus capítulo 24 diz o seguinte: e será pregado esse evangelho. Não disse por quem. Olha que interessante. E será pregado esse evangelho. É uma oração sem sujeito. Passivo divino? E ele falou, se os filhos se calarem, até as pedras clamarão. Então, eu vou falar uma coisa aqui que é posição até oficial da Igreja Adventista, está no Nisto Cremos. Nós reconhecemos que agências missionárias cristãs de outras igrejas estão também cumprindo Mateus 24:14. Isso é posição oficial da Igreja Adventista. Então, tem muitos batistas, muitos presbiterianos que estão pregando a janela 1040, apenas para dar uma ilustração. Para quem não sabe, janela 1040 é o lugar do mundo mais perigoso de pregar, onde o evangelho é mais rejeitado. Países árabes, muçulmanos, etc. É um Afeganistão da vida, por exemplo. Né? Eles estão cumprindo Mateus 24:14. Até as pedras estão cumprindo Mateus 24:14. E será pregado esse evangelho do reino. Agora, as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, essas já são específicas do remanescente. Tá certo? Então, nós temos 3 situações, se eu podia dizer. Aquela situação mais geral, que até as pedras clamam, é o que Paulo falou, aqueles que não conheceram a lei, Deus, eles se fizeram de lei para si mesmos, que até a natureza proclama. Então, aí, por exemplo, aquele índio que não teve contato com nenhuma agência missionária, nem com o evangelho, nem com Bíblia, de alguma maneira Deus alcançou aquele índio lá, dando revelações através da natureza, alguma coisa que ele podia reconhecer. Segundo nível, a proclamação do evangelho. Aí já não é uma coisa genérica, não. Aí você já tem nome, é Jesus, é o evangelho, não é Buda, nem Confúcio, é o cristianismo. E será pregado esse evangelho. E o terceiro? As 3 mensagens angélicas. Aí isso é papel do remanescente. Então, muito você falou a ideia da luneta, eu também colocaria uma luneta missiológica. Lembra que a luneta ela tem aqueles... vai até afinando, né? Então você tem um espectro maior de proclamação, que Deus vai atingir cada um da maneira que ele for. Ele atingiu um faraó com um sonho que faraó podia entender, atingiu Nabucodonosor, né? Atingiu aqueles magos que estavam no Oriente lá, e vieram reconhecendo onde nasceu. E eram magos, mexiam com astrologia, pagãos. E Deus trouxe aqueles magos aqui, né?
E alguns desses, e você tem um segundo espectro, que são aqueles que reconhecem Jesus como seu salvador pessoal e proclamam o evangelho, e tem um espectro menor das 3 mensagens angélicas. Pode ser, só para fechar minha pergunta, sem deixar dúvida na cabeça das pessoas, que uma pessoa morra na primeira parte da luneta aqui e vai ser salvo. Porque ele morreu sincero à luz da verdade que ele possuía. Ele viveu toda a verdade que ele conhecia. E na terceira, eu posso até dizer, sem medo de estar criando uma heresia, que alguns dos remidos vão tomar o primeiro estudo bíblico quando estiverem no céu. Porque imagina alguém que morreu lá na Babilônia, com base nessa luz que Paulo falou que Deus deu para eles também, e ele morreu sincero, morreu salvo, fiel à luz que ele tinha, melhor do que muitos que têm uma luz maior e não são fiéis a ela. Certo. Ele vai chegar no céu, aí que ele vai saber que o salvador dele não era Marduk, mas Jesus. Ele nunca ouviu falar de Jesus, mas ele morreu salvo com base na luz que ele tinha. Porém, contudo, entretanto, todavia, antes da volta de Jesus, antes da volta, ou melhor, antes do fechamento da porta da graça, haverá um hiato de tempo, não posso precisar quanto tempo, haverá um hiato de tempo em que o que vai determinar a salvação ou a perdição daqueles que estiverem vivos é o seu posicionamento frente à proclamação última das 3 mensagens angélicas. Isso é importante. Nesse momento específico, Apocalipse 18, verso 4 vai se cumprir. Caiu a grande Babilônia, sai dela povo meu, que foi a mensagem que eu falei lá, aqueles que ainda estão em Babilônia, para se juntar ao remanescente, tá certo? Aí, nesse aspecto, as 2 bases da luneta que funcionaram até aqui não terão mais caráter salvífico. Uau, agora, que interessante. Se posicionar. Mas até que esse momento chegue, ainda nós não podemos discernir quem é quem, cada um está sendo fiel à luz que ele recebe. Posso tentar, assim, revisar para ver se eu compreendi direitinho? Porque o pastor Ramos pega as coisas mais rápido, mas eu sou um pouquinho mais lento no processo. Estou aqui com a minha cabeça fervendo aqui, estou querendo dar opinião. Mas pode resumir aí. Não, eu quero ver se eu entendi direitinho. Antes desses momentos finais, antes da volta de Jesus, antes disso, o evangelho ele é pregado de muitas maneiras, de muitas formas, e a luz da verdade ela acaba atingindo as pessoas, como o senhor falou, com espectros diferentes, e Deus vai julgar a todos conforme a luz que recebeu. Pelo que eu entendi, então quer dizer que antes da volta de Jesus, esse último momento, o remanescente vai ser um instrumento para proclamar uma mensagem específica de Apocalipse 14, Apocalipse 18, e as pessoas que estarão vivas antes da volta de Jesus vão ter informação suficiente para tomar uma decisão para um lado ou para outro. Sim. Isso? Eu só colocaria uma nota na sua fala aí. Eu evitaria falar antes da volta de Jesus, eu preferiria falar antes de fechar a porta da graça. Porta da graça. Certo. Porque antes da volta de Jesus, todos os casos já estão decididos, porque tem um tempo de angústia aí, né? Então, nesse tempo de angústia, não adianta pregar, porque ninguém vai se converter mais, todo caso está decidido. Mas um pouco antes do fechamento da porta da graça, quando a chuva serôdia, que é o batismo último com o Espírito Santo, cair sobre esse remanescente fiel, eles vão pregar ao mundo de tal maneira que aqueles que até então estavam nos 2 primeiros espectros ali vão começar a ver a coisa com uma luz que eles não tinham percebido antes. Aí, ação do Espírito Santo também, para capacitar quem vai pregar e capacitar para quem vai entender. Exatamente. Então vai ser uma coisa mundial. Por isso que alguns elementos que hoje não são identificáveis para longe de qualquer questionamento serão. Por exemplo, vou falar uma coisa que para alguns será meio polêmica, mas eu acredito isso. Hoje, a santificação do verdadeiro dia de guarda não é um sinal claro de que lado você está. Porque há muitos santificando o verdadeiro dia que não estão do lado da verdade. E há muitos santificando o dia errado que são sinceros a Deus. Mas quando esse momento chegar, haverá uma situação tão grave no mundo que envolverá até um decreto de morte, que aí sim, a guarda do dia poderá selecionar quem está e quem não está junto à verdade. Excelente. Pastor Ramos, o senhor não está mais aguentando, né? Vai. Já pensei umas 3.000 perguntas aqui, mas... Mas, professor Rodrigo, olha só, aproveitando esse momento que você tocou nesse ponto, né? Tem algumas pessoas que, quando falam da proximidade da volta de Jesus, elas têm muito medo,
né, elas ouvem falar de tempo de angústia, elas ouvem falar de perseguição, e acabam que alguns até evitam, digamos assim, tocar nesse ponto, porque algumas pessoas têm mesmo uma abordagem negativa em relação aos eventos finais. O que a gente pode esperar quando a gente olha para os eventos finais? Qual que é a mensagem que a gente deve tirar deles, né? A mensagem principal. Pastor Ramos, eu posso fazer a sua pergunta é tão boa, eu posso deixar ela para ser a última, se o senhor permitir? Tá, tranquilo. Porque eu gostei muito dela, mas olha, eu tô aqui, eu não sei mais o que fazer. Porque eu tô assim não para de vir pergunta, e o público tá aumentando, e as perguntas também, só que devia aumentar o tempo também. Sabe que aumenta público, aumenta pergunta, deveria aumentar o tempo, mas o tempo está diminuindo, a gente só tem mais 10 minutos. Já não haverá mais tempo. E pronto, já não haverá mais tempo, Apocalipse 10, 6, está sendo cumprido aqui também. Olha só, alguém perguntou o seguinte, vou fazer mais 2 perguntas e depois a pergunta do pastor Ramos, tá, professor Rodrigo? Olha só. Você acredita, professor Rodrigo, que essa situação da pandemia tem alguma coisa a ver com esses últimos acontecimentos antes da volta de Jesus? Eu vou responder essa pergunta assim. Por favor, dê-me a liberdade de responder agora em nome do Rodrigo. Não estou falando em nome da igreja, nem do NASP. É o meu nome, passivo de erro. Passivo de erro. Tudo que eu tenho observado do ponto de vista sociológico, filosófico, antropológico e até teológico, eu diria para vocês, está tudo pronto para que os eventos finais mesmo, aqueles finais, eu não estou falando o tempo do final, eu estou falando assim, os últimos capítulos mesmo da história, as últimas linhas, está tudo pronto para que tudo aconteça em 2 anos. Há condições. Hoje, há condições técnicas, políticas, antropológicas, de todos aqueles eventos finais que nós falamos tanto, de perseguição mundial, de crise, tudo acontecer em 2 anos. Tá bom? Não estou aqui marcando data para a volta de Jesus, eu estou fazendo uma análise fria, analisando as condições, as perspectivas, como é que os governos conseguem controlar o mundo inteiro, e vou dar um exemplo com a pandemia, só para vocês verem o que é que eu quero dizer. Na verdade, eu vou até falar com vocês, há outras pandemias marcadas na história, como, por exemplo, a peste negra é considerada uma pandemia, né, em alguns artigos aí. A gripe espanhola também. A peste negra matou 25% da população da Europa, né, e retraiu 25%. A gripe espanhola parece que retraiu 20% da população mundial. Isso é verdade. Mas o Covid é a primeira epidemia que eu posso literalmente chamar de pandemia mesmo. As outras foram chamadas de pandemia, mas pegando o sentido etimológico da palavra pan, o todo pan-americano, todas as Américas, né? Essa pandemia, realmente, porque agora, pela primeira vez na história, o mundo parou. Não foi a Europa que parou. Não foi o Brasil que parou. Isso foi pior que o Ebola. O Ebola atacou alguns países da África. A vaca louca, aquela febre da vaca louca, atacou alguns lugares. O Covid não. O Covid atacou o mundo inteiro. O Vietnã parou. O Irã parou. O Iraque parou. Os Estados Unidos parou. A Inglaterra parou. A Bélgica parou. A Venezuela parou. O Brasil parou. O mundo inteiro. Nós estamos vendo, cada vez que passa realmente, o mundo rumando para situações de fato globais, e não simbolicamente globais. Explico. A gente chama de global o que não é literalmente global. Você fala, por exemplo, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas não houve até hoje uma guerra mundial. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial. O Peru não participou da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Nem a China não participou da Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver se eu entendi, professor. Então, assim, para ações mundiais, como decretos e a própria evangelização, e para alguns contextos, uma crise mundial, de fato mundial, ela tem que ser precursora, sim, e está acontecendo. Exatamente, porque nem a Segunda Guerra Mundial foi mundial. Pegou a Europa. O Brasil aqui continuou, Rio de Janeiro tendo samba, tendo tudo, mesmo que a gente mandou os pracinhas para lá. Mas, ou seja, agora não, essa foi mundial. E as perspectivas pós-Covid também são mundiais. Agora é o reset, é a economia mundial.
Eu sei que isso pode beirar a teoria da conspiração, mas não é, irmãos. Eu estou sendo lúcido no que eu estou falando aqui. Eu tenho o Zygmunt Bauman, que era um camarada humanista, falando que o mundo precisa de um governo único, e a esperança dele é o Papa Francisco, e outras coisas mais que podemos ver aí, né? Então, realmente, nós temos coisas que nos pontuam. Agora, eu quero colocar uma observação muito importante nisso que eu acabei de falar. Embora eu tenha essa plena consciência social de que tudo está chegando assim, nós podemos ficar mais 200 anos nesse mundo sem Jesus voltar. Alguém pode falar, peraí, Rodrigo, você entrou numa contradição. Se você está admitindo que tudo está formado para que em 1 ou 2 anos aconteça, por que você também trabalha com a hipótese de Jesus demorar 200 anos para voltar? Por 2 razões. A primeira delas, lembra o exemplo que eu dei no início da live de não confundir os sinais da estrada com o destino? Uhum. Se eu ficar preso demais nessas coisas e começar a ler mais tendências mundiais e teoria da conspiração do que estudar a palavra de Deus, eu vou ficar olhando mais para os sinais do que o meu objetivo, que é a volta de Jesus. E segundo, a Bíblia me mostra que mesmo o mundo estando maduro para o cumprimento de uma profecia, se o povo de Deus não corresponder ao chamado, Deus atrasa. Uau, professor, isso é muito sério. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor está querendo dizer que a atitude do povo de Deus pode fazer com que a promessa que estaria pronta para ser concluída pode ser atrasada, pode ser retardada? Pode não. Aconteceu no passado, muitas vezes. Eu posso dar uns 2 exemplos bíblicos ou 3. Deus levantou Moisés. Eles passaram o sangue do cordeiro. Chegou o tempo de sair do Egito. O povo estava profeticamente chegou o tempo de acabar a escravidão, porque Deus tinha falado lá atrás para Abraão, eu não vou te dar a terra agora, porque ainda não se cumpriu o tempo dos amorreus. E quando você conta de Abraão até o Êxodo, o tempo dos amorreus acabou ali na época do Êxodo. Então estava tudo pronto, profeticamente o povo já podia chegar em Canaã. Mas como o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles, Deus atrasou a entrada em 40 anos. Uau! Eu posso, na minha atitude, pode estar atrasando. Desculpa, pastor, pode falar. Então, isso aqui é paradoxal, porque a atitude coletiva de dormência espiritual do povo de Deus pode sim atrasar. Tanto é que a própria Ellen White fala, a volta de Jesus já poderia ter acontecido. Já poderia ter acontecido, não aconteceu. Não é o problema do atraso das promessas de Deus. Exatamente. Mas o seu povo que não está preparado. É o exemplo que eu dei na igreja central aí do Waze. Ele recalcula a rota porque eu fiz besteira no caminho. Eu saí da rota. Os mesmos pecados que retardaram a entrada do antigo Israel na Terra Prometida têm retardado a nossa entrada na Terra da Promessa. Na Terra Santa, exatamente. Então, hoje, eu, Rodrigo, não estou falando em nome da instituição, estou falando da minha cabeça. Pelo que eu tenho estudado, hoje eu estou convicto que há condições políticas e sociais no mundo para decreto dominical e tudo que envolve o governo mundial, o anticristo, acontecer de 1 a 2 anos. Há condições políticas, eu falo sem medo de errar aqui para vocês, para que isso aconteça de 1 a 2 anos. Porém, pode ser que por minha causa, como parte do povo de Deus, a volta de Jesus retarde por mais 50, 100 anos, porque o povo não está preparado. Agora, o paradoxo disso é o seguinte, Deus tem um limite também. Chega uma hora, chega. Uma hora, você está entendendo? Ele vai falar, basta. E aí, cuidado daquele que está brincando com a salvação. Hoje é tempo de restaurar a identidade, de se preparar para a volta de Jesus. Sim. Ellen White falou que já na época dela o decreto dominical poderia ter saído. Os anjos, os 4 anjos de Apocalipse já estavam para soltar os ventos, Apocalipse capítulo 7, e eles mantêm retidos os ventos porque o povo ainda não está pronto para receber o selamento. Isso é muito sério, muito sério. Nós temos que buscar o Espírito Santo mesmo, reavivamento, pregar a palavra, amar o nosso semelhante. Desculpa eu fazer uma propaganda aqui, eu acho que vocês não vão brigar comigo, que isso não foi combinado, mas essa semana eu estou respirando Adra. Tem 20 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Nós somos 2 milhões de adventistas. Nós podemos fazer algo para mitigar a fome, pelo menos uma parte desse. A Adra está aí. Eu acabei de sair de uma outra live agora. Antes dessa, para pedir pessoal para ajudar a Adra. Adra, irmãos, evangelho, e permita-me falar isso até com uma certa paixão aqui, evangelho é um avião que precisa de 2 asas para voar. A asa da proclamação e a asa da caridade.
não se voa cortando uma das asas. Se você só tiver caridade, mas não pregar para eles o evangelho, você tá voando com asa sem asa. Se você só pregar o evangelho, mas não der a caridade a quem está precisando, você também não vai levantar voo. Então, é o método de Cristo, né? Proclamação e caridade. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, é o meu próximo. O método de Cristo, né? Jesus fazia isso, né? Ele alimentava, curava. Então, vamos ajudar a ADRA, procure lá o site @ADRA Brasil. E além de ajudar a ADRA, você também pode ser uma ADRA onde você estiver aí. Procure no seu bairro, na sua rua, tem gente passando fome e você com a dispensa cheia. Isso também é restaurar a identidade. Roupa, tira outra. Isso é princípio de mordomia cristã. Entrou uma roupa nova, sai outra, não velha, que você ainda usaria, mas para dar para o seu semelhante. Tem um irmão que perdeu o emprego por causa da guarda do sábado, a igreja tem que abraçar essa família, tá certo? Tem que adotá-los. Quando Ellen White fala no livro Beneficência Social, quando o povo de Deus demonstrar esse amor e espelhar a atitude de Cristo com os pobres e tudo, Deus virá para reclamá-los como seus. O caráter de Cristo refletido no seu povo o grande momento para ele poder resgatá-los. Pastor Ramos, o senhor começou a falar alguma coisa e eu perdi a sua fala. Não, eu só queria destacar que é muito, muito interessante isso tudo que o professor Rodrigo está falando. E ele falou alguma coisa interessante ali dos últimos dias, né, de uma questão de definição, né, do povo de Deus, que adora a Deus ou não adora a Deus, e que isso vai ser um ponto de toque, uma pedra de toque. Isso causa alguma confusão nas pessoas. Mas é importante que a gente precisa lembrar que a pessoa, diante de Deus, ela é julgada pela aceitação ou não da mensagem de salvação. E a mensagem de salvação é um todo, e às vezes as pessoas acham que elas podem escolher alguns pontos, né? Então, no momento final da história, então estou retomando isso, a pessoa não vai ter esse direito de selecionar alguns pontos, né? Ela precisa aceitar a mensagem como ela é em Jesus. E ninguém vai ser salvo por guardar o sábado, mas sim por rejeitar a mensagem de salvação de Deus. E o sinal de que a pessoa aceitou, isso sim, tem a ver com o sábado. Então, estou de olho aqui em alguns comentários e por isso eu fiz essa pequena nota de rodapé, retomando um pouquinho do que passou ali atrás. Olha, professor Rodrigo, o que o pastor Ramos falou foi bom. E assim, para mim, está sendo bem impactante uma ideia que agora ficou bem claro na minha mente, e eu acho que os nossos amigos devem estar impressionados também, de que diante da iminência da volta de Jesus, já que a gente está vivendo nos últimos dias, eu posso ser o empecilho para a volta de Jesus. E, na verdade, a minha atitude correta agora é me preparar para esse dia, porque ao me preparar para esse dia e preparar outros para esse dia, eu vou estar apressando a volta de Jesus, se é que eu posso dizer assim. Com certeza. Aliás, Pedro fala isso, né? Amando e apressando o dia da vinda do Senhor. Amando e apressando. Agora, tem um detalhe que eu falei. Eu não posso, de maneira nenhuma, cair também naquele comodismo e falar assim, não, a igreja está morna, ninguém está nada com nada, então eu também não preciso me preocupar. Ele não vai voltar tão logo, né? Então eu posso... Não vai voltar tão logo. Poxa vida. Porque eu falei, Deus também tem o seu limite. Por exemplo, a primeira vinda de Cristo. Talvez a primeira vinda de Cristo também foi retardada por causa do povo. Talvez foi retardada, por causa que o povo não estava preparado para receber o Messias. Quando Jesus nasceu em Jerusalém, Herodes continuava apostatado, toda Jerusalém tremeu com Herodes, porém, havia um Simeão, uma Ana, um grupo de pastores lá nas colinas de Belém. Sempre tem alguém preparado, né? José e Maria, e 3 magos que vieram do Oriente para tomar o lugar daqueles judeus que não reconheceram que o Messias tinha chegado. Um remanescente preparado. Então, exatamente, o remanescente, aqueles que estão em contato com Deus, ele não vai brincar por causa disso. Então, Jesus não precisa de quantidade, ele precisa de qualidade. Uau! Para. Tem que repetir essa ideia. Ela é muito forte, muito profunda. Como é que é essa frase de novo? Jesus não precisa de quantidade. Ele precisa de qualidade. Você entendeu? Eu vou pegar a história de Sansão. Basta uma queixada de jumento na mão de um homem de Deus e aquele se tornou um instrumento de libertação dos filisteus? Jonatas não falou isso quando ele falou assim, olha, para Deus tanto faz livrar com poucos ou com muitos, para ele não é uma questão de quantidade. Exatamente. O Gideão também, né? Exatamente. Então, meus irmãos, vai chegar o momento do limite da paciência de Deus. Ele virá buscar os seus. Ele virá buscar os seus. E nesse momento, a igreja visível, a igreja remanescente da profecia, hoje, deixa eu fazer uma distinção aqui para não fazer confusão. A igreja remanescente da profecia, hoje, ela contém joio e trigo.
Hoje a igreja remanescente da profecia contém joio e trigo. Porém, nesses momentos últimos que antecedem o fechamento da porta da graça, em que o mundo será seriamente sacudido, peneirado, o joio vai cair fora, vai ficar só o trigo. Ainda que esse trigo seja apenas um José, uma Maria, uma Ana e um Simeão, não importa, Cristo vai vir. Mesmo que forem só 4. E mesmo já que foram 8, né? Vierem só 3, não sei qual quantidade de magos que era. Com Noé foram só 8, né? 8? Com Noé foram só 8. Tempo de Noé. Exatamente. Eu não sei quantos magos que eram, alguns falam 3, 4, 12, não importa, né? E aqueles magos que vierem do Oriente vão preencher o lugar daqueles que caíram fora. Então, o que eu, Rodrigo, tenho que fazer? Eu acho que mais do que ficar preso a uma calculadora, Cronos, agora já não virá mais tempo, não haverá mais Cronos, eu tenho que almejar aquele dia, sabe? Desejar aquele dia, mas desejar de tal maneira, irmãos, que o que eu abrir a boca fale que eu estou esperando Jesus voltar, sabe? Mesmo que minha vida esteja boa, que as pessoas percebam na feira, no supermercado, sem ser chato, e apelar às pessoas e falar com elas, sem bairrismo teológico, né? Sem me sentir superior. E muitas pessoas saberem que o que eu vou falar vai ficar apenas uma sementinha, o fruto disso vai vir lá na frente, deixar com o Senhor. Aí, quando ele vier buscar os seus filhos, gente, vai ser uma alegria tão grande, que eu não posso cometer o erro de querer ficar acomodado, porque muitos estão acomodados. Se fosse assim, olha que interessante a ideia de Simeão. Simeão também estava, talvez, num Israel que não estava nem aí para a vinda do Messias. Simeão, quando estava lá no templo, ele já estava idoso. Mas interessante que quando ele pegou a criança, ele falou assim, agora os meus olhos podem fechar em paz, porque eu já vi a salvação. Então, veja bem, aqueles que são de Cristo, mesmo com a multidão em volta, não estando nem aí com nada, eles vão espiritualmente sentir. E vão perceber os momentos finais, o fechamento da porta da graça acontecendo. Não estou falando dos teóricos da conspiração. É uma questão espiritual. É uma questão espiritual. Eles vão perceber que o Espírito Santo está aos poucos na iminência de abandonar o mundo. Não que o Deus vai abandonar as pessoas que vão rejeitar o Espírito Santo. Eles vão pregar e eles vão estar prontos para receber a chuva serôdia. E quanto a mim e aos meus companheiros que estão aqui, não me compete saber quem é quem nessa história. O joio não compete saber quem é o trigo não compete saber quem é o joio. O que compete a ambos é crescer e dar fruto. Como o joio não vai dar fruto, o trigo vai, mas nem aos anjos é dado esse poder de saber quem é quem. Até o dia da colheita. O que eu quero aqui não é saber quem estará nessa lista, quem estará fora. Eu quero estar nela. É isso aí. Eu também. Essa é a decisão. Então vamos para a última pergunta. Mas antes da última pergunta, deixa eu fazer uma propaganda já da próxima segunda. Eu faço a última pergunta, tá, professor Rodrigo? Semana que vem, segunda-feira, 21 horas, nós vamos continuar com o tema Eventos Finais, agora com o pastor Rafael Rossi, para falar de comunicação e os eventos finais. Pensa, vamos continuar falando então de eventos finais e vamos analisar um pouquinho mais agora sobre comunicação, como é que a comunicação e os eventos finais estão conectados. Vamos para a última pergunta então, tá bom? Vai lá, pastor Ramos, repete a pergunta do professor Rodrigo, que ela foi muito boa. Eu até achei que já não ia ter mais a resposta, né? Então, professor Rodrigo... Não haverá mais tempo, mas resposta ainda há. A resposta ainda tem, né? Então, eu estava falando que algumas pessoas, quando olham para os eventos finais, a gente fala de tempo de angústia, fala às vezes de perseguição, então tem algumas pessoas que têm medo, né? Que não gostam muito desse assunto, porque elas sentem medo, elas até querem que Jesus volte, mas elas têm medo de enfrentar os últimos eventos. O que a gente poderia deixar de mensagem para essas pessoas? Qual seria o consolo, digamos, que a gente poderia compartilhar? Pastor Eliezer, eu acho que a primeira coisa que eu poderia fazer para responder a essa pergunta é dar um conselho teológico para a Igreja de Deus. Qual é o conselho teológico? Cuidado com o processo da desescatologização. O que é esse palavrão todo que eu falei aqui? Escatologia, vocês que estudaram teologia sabem disso,
é toda a doutrina do fim dos tempos, ou também do que acontece com o ser humano depois da sua morte, mas especialmente o tempo do fim. Chama-se escatologia. Quando a igreja perde esse foco no fim, no juízo final, ela morre. Ela morre. Então, jamais permitam, irmãos, que a proclamação da volta de Jesus seja substituída, diminuída, desdenhada por um evangelho de autoajuda, por um evangelho muito gostosinho, por um evangelho de entretenimento que até lota auditórios, faz todo mundo chorar, as pessoas ficam felizes, mas não é um evangelho que prepara as pessoas para o encontro com o seu Senhor. Eu, por coincidência, eu peguei aqui, porque eu pensei assim, acho que talvez vai dar tempo de eu falar alguma coisa sobre isso. O livro Escatologia Cristã, do padre João Batista Libânio, que foi meu professor e meu orientador no mestrado. Ele já faleceu. E em determinado momento do livro aqui, olha a admissão que esse padre fez, que eu achei muito lúcida. Eu vou ler aqui para vocês a página 61. Olha o que ele disse que aconteceu com a igreja ali no período de Constantino. Libânio diz assim: a igreja dos mártires recebeu férias do seu martírio. A ameaça permanente de se testemunhar com a vida a própria fé e a cada momento, e por isso a necessidade de uma vigilância escatológica de total desapego, afasta-se com a paz trazida por Constantino. A igreja trocou as catacumbas pelos palácios. Por isso, a proximidade iminente da volta de Jesus já não se faz nenhum desejo ardente. A tarefa agora é a construção da cidade de Deus na terra, ou a cidade espiritual da terra. O novo contexto sociopolítico favorece o processo de desescatologização da pregação cristã. Ou seja, o próprio padre está admitindo que o problema, o visor d'águas, a bifurcação cristã ali com Constantino, começou quando a igreja, empolgada com as bênçãos do mundo aqui, trocou a perseguição pelo palácio, pelo vigor, e perdeu de vista a ideia da proximidade, o ardente desejo pela volta de Jesus. Olha que interessante. Os adventistas do sétimo dia correm esse risco hoje também. Porque, diferente de quando nós começamos, hoje Deus tem abençoado muito a obra dele. Nós estamos presentes em mais de 200 países ao redor do mundo. Nós temos casas publicadoras publicando aí milhões de exemplares de livros. Aqui no Brasil, nós temos a Novo Tempo, que é uma TV que coloca o evangelho para todo lado. Eu estou em aeroporto, estou em todo lugar, sempre tem alguém que nos conhece por causa do Novo Tempo. Temos rádios, temos igrejas lindas, como a Igreja Central de Curitiba, a Igreja do Juvevê, onde eu preguei, sabe, muito. Temos Superbom, temos Casa Publicadora Brasileira. Nós corremos o risco de ficar empolgados demais com isso e a volta de Jesus não ser mais uma ardente expectativa. Eu digo 3 coisas para terminar essa pergunta aqui. A primeira delas, quando os adventistas do sétimo dia surgiram, eles aprenderam a guardar o sábado como uma igreja muito mais antiga chamada os Batistas do Sétimo Dia, que era do século XVII. Havia muitos batistas do sétimo dia nos Estados Unidos. Nossa, se eu não me engano, beirava 1 milhão. Eles tinham universidade, tinham publicadora, tinham muita coisa. Mas, hoje, olha que curioso, os adventistas do sétimo dia guardam o sábado como os batistas do sétimo dia. Só que os adventistas do sétimo dia hoje são 20 milhões no mundo. Os batistas do sétimo dia são 45 mil em todo o mundo. Eu pergunto, o que aconteceu que os adventistas, que antes eram uma igreja começando, e os batistas tão maduros, hoje tem apenas 45 mil membros do mundo inteiro e nós temos mais de 20 milhões? É porque os batistas perderam aquela ênfase na volta de Jesus. Eles até tinham um programa missionário muito bem feito. Por favor, os irmãos batistas do sétimo dia, não se sintam criticados por mim. Isso é uma coisa que eu li em livros batistas. O trabalho de missões dos batistas era fantástico, tanto é que eles ainda estão presentes em muitos países. Eles pregaram sobre a guarda do sábado na China, na Índia, em vários lugares, mas o problema deles é que eles pregavam uma missão, mas foram aos pouquinhos arrefecendo-se de preparar o mundo para a volta de Jesus. Deram mais ênfase ao sábado do que à volta de Jesus. Isso encolheu. Se hoje os adventistas do sétimo dia também derem mais ênfase a qualquer questão ali, até a guarda do sábado, mas deixando de lado a volta de Jesus, nós também vamos encolher. Isso é uma coisa muito séria. Eu me lembro de um filme que eu assisti recentemente, eu me esqueci o nome agora,
É um filme desses americanos aí, que mostra sempre os americanos como heróis, e eles vão lutar ali no Afeganistão, e eles não aceitavam os soldados americanos serem treinados por um local, por um afegão. Aí um dia o afegão falou assim, vocês não estão prontos para lutar contra o Talibã. Aí o arrogante americano falou, por que não estamos? Temos as melhores armas, os melhores homens, os melhores treinamentos. Ele falou, deixa eu explicar para você uma coisa. No lugar de onde vocês vêm, a vida daqui da Terra é melhor do que a vida do paraíso. Então vocês não têm o que almejar. A guerra de vocês não é com tanta paixão. Mas esses homens do Talibã, eles já perderam tudo. Muitos perderam família, perderam mulheres por causa das guerras civis. O paraíso é melhor do que aqui. Então eles estão dispostos a lutar com muito mais garra do que vocês. Porque eles não têm nada a perder nesse mundo. Eles têm a ganhar no mundo por vir. Vocês, ao contrário, vocês têm muita coisa a perder aqui. Por isso vocês lutam com tanto medo e vão perder para o Talibã. A mesma coisa acontece conosco. Se a vida por vir não for melhor do que a vida que eu tenho, eu vou ficar preso demais à vida daqui, não vou querer perdê-la. Então, para que Jesus volta? Porque a volta de Jesus representa a perda de um monte de coisas que o meu coração acaricia, idolatrando. A volta de Jesus significa o fim do Instagram. A volta de Jesus significa o fim do YouTube. A volta de Jesus significa o fim das promoções no shopping. A volta de Jesus significa o fim dos novos modelos automobilísticos. A volta de Jesus significa o fim da sensualidade. A volta de Jesus significa o fim do mundanismo. A volta de Jesus significa o fim de muita coisa que eu pratico fora da igreja e não deveria. Então, para que eu vou querer volta de Jesus? Agora, para aqueles que amam ardentemente a volta do Senhor, aqueles que sabem que esta realidade não é nada comparada a por vir, eu vou dar uma boa notícia para você. Não tenha medo. Eu sei que a volta de Jesus parece fantasmagórica demais, com alarmes e terremotos e trovões e fim do mundo e ira de Deus, mas lembre-se de uma coisa, meu amigo, você, meu irmão, minha irmã que estão me assistindo nesse momento. Uma vez eu vi uma cena da polícia invadindo e estourando um cativeiro para libertar a filha de um empresário que estava como refém na mão dos soldados há muito tempo. Como você acha que eles estouraram aquele cativeiro? Batendo a porta ou batendo a campainha? Não. Eles fizeram muito barulho. Eles jogaram bombas de efeito moral, veio helicóptero, cachorro latindo, aqueles cachorros da polícia, cão pastor, latindo, e bomba, e bateram a porta, e atirador de elite, falei que era bagunça toda. A casa caiu! E de repente saiu a moça assim, assustada, enrolada no cobertor, e depois o camarada da polícia explicou o que eles fizeram. Na verdade, ele disse que eles não podiam chegar de mansinho para o pessoal, senão eles podiam matar o refém. Eles sabiam o momento de chegar, pondo pânico no bandido, colocando pânico no sequestrador. Por isso que tinha que ter mesmo barulho, helicóptero, bomba, para o inimigo se confundido e não saber o que agir. A volta de Jesus será o estouro do cativeiro desse mundo. Ele virá fazendo muito barulho para nos resgatar das mãos do sequestrador chamado o diabo. Uau! Amém, amém, professor Rodrigo. Acho que encerramos nossa live no ápice. Amém. A gente tem que viver esperando a volta de Jesus nos nossos dias. Não tem que ficar, concordo com o senhor, a gente não sabe se ele virá ou não nos nossos dias, mas nós temos que estar prontos e aguardando nos nossos dias. Essa é a mensagem bíblica desde o início do processo e isso restaura a nossa identidade. Muito obrigado, professor Rodrigo. Suas explicações aqueceram o nosso coração, não só o nosso cérebro, aqueceram os nossos corações, nos trazendo esperança, certeza da volta de Jesus e que a gente pode se preparar e preparar pessoas para esse dia. Muito obrigado. Amém. Em nome de Jesus. Pastor Muito Ramos, obrigado.